Instagram! Vamos acabar com essa sabotagem, vamos acabar com o Darth Vader aí na sua mente, vamos acabar com essa sabotagem. Sejam bem-vindos a essa... Melis, sua linda! Que honra você por aqui, Melis! Gente, então vamos acabar com essa história de sabotagem. Então, nessa jornada show sabotagem que a gente tá fazendo, a gente já descobriu que todo mundo tem sabotagem, todo mundo é fisiológico, isso do ser humano, então basta ser humano para ter sabotagem. O que acontece é que alguns controlam isso, outros estão no deixa a vida me levar, vida leva eu, entendeu? E a gente precisa, se a gente quer alcançar grandes coisas, se a gente quer deixar nossa marca no mundo, se a gente quer parar de tá, sabe assim, refém do medo, refém das circunstâncias, refém da autocrítica, sabe? Eu não faço as coisas porque eu nunca acho que eu sou bom o bastante. Eu não sou good enough, né? Good enough, que em inglês é bom o bastante, é good enough. Então eu nunca acho que eu sou good enough. Então a gente precisa aprender a como então que a gente usa. Então é como se aqui dentro da nossa mente tivesse um Yoda falando: meu filho, você, Padawan, controlar a sabotagem você deve, porque o Yoda fala assim, gente, ele fala e depois ele fala o verbo ao contrário do que a gente fala, sabe? É muito engraçado. E... Silvia, sua linda, seja bem-vinda! Então assim, para controlar a sabotagem precisa beber água, gente. Começa, bebe água aí, tá? Pausa para a água. Então assim, nessa jornada, acho que essa é a 4ª ou 5ª live da jornada Show Sabotagem. No final do mês vai ter um resumão, tá? Eu vou fazer até um resumão. Tudo bem, Silvia, Vivi, sejam bem-vindas. Vivi, a criançada, tá bem, Vivi? Silvia, suas crianças estão bem? Melissa, os meninos estão moços, né? Claro, lindos. Então, a gente, primeiro, né, a gente tá vendo, a gente descobriu o que é essa inteligência positiva, por que a gente precisa estar com a inteligência positiva lá em cima, porque a gente precisa, a gente deixou uma lição de casa. A Vivi até postou a lição de casa dela no Instagram, olha, hashtag Orgulho Define, Vivi, ela postou a lição de casa dela de estar escrevendo as gratidões. O meu tá tão escrito que tá do lado da minha cama, eu esqueci de trazer pra cá. Mas tá todinho escrito. Hoje já escrevi, gente, tá lá mesmo? Tá lá. Tá lá. Eu já escrevi até hoje. Eu já escrevi nele hoje aqui, gente. Onde que ele foi parar? E tá lá. Então, assim... a gente controlar... Carla, seja bem-vinda! Silvana, vizinha linda, seja bem-vinda! Carlinha e a Mari e o Pedro, como estão? Manda um beijo pra eles. Se eles estiverem assistindo, Mari e Pedro, um beijo pra vocês. Criançada, gente, eles piram, é muito engraçado. Quando eu falo o nome deles na live, eles piram, é mó barato. Tanto que assim, a Jana que participou segunda-feira, né? Hoje é sexta. Na segunda ou na sexta, a Jana participou. O Vitinho fica maluco quando a gente fala o nome dele assim no vídeo. Ele fica, nossa, sou eu, né? Que legal. Então, a gente aprendeu bastante coisa, né? Nessa jornada Show Sabotagem. Então, só lembrando, no final do mês, ou no começo de novembro, não sei, não tô perdida aqui com o calendário, mas eu vou avisar. Como é o nome da sua filhinha, Vivi? Fala o nome dela, eu sei que é um nome diferente aqui, manda o nome dela aqui que eu falo o nome dela, tá? Ela tem um nome africano, né? E eu não sei. Então escreve aqui, Vivi, o nome da sua boneca, por favor. A Sil também tem uma boneca linda. Então, gente, a gente aprendeu
por que a gente tem inteligência positiva. Ainda falta a gente aprender quem são os sabotadores e assim, de onde que eles vêm, qual que é as características dele. E a gente não vai falar nisso nessa live hoje, porque a live de hoje é os 5 poderes do sábio. Gilbert Hipólito, seja bem-vindo! É assim que fala, Gilbert? Então, hoje a gente vai falar sobre os 5 poderes do sábio, tá? Mas a gente já aprendeu como a gente controla a inteligência positiva, né? Como a gente descobre ela, vocês fizeram o teste e tal. A gente descobre como... Peraí, gente. Que eu tava atendendo uma moça e ela falou que ela tem 1,5 m e eu atendendo online, eu achei que a menina tinha uns, sei lá, 1,70 m, assim. Cláudia! Seja bem-vinda. Elis e Feolua. Assim que fala? Elis e Feolua. Elis, sua linda boneca. Um beijo pra você. Aí, fala pra mamãe, tá? Vou mostrar pra você. Linda. É na boneca, gente. Meu Deus do céu. Então, a gente já aprendeu por que a gente precisa ter inteligência positiva pra gente controlar os sabotadores. Na live da segunda-feira, a gente deu uma lição de casa, que era praticar a gratidão, porque quando a gente é grato, quando todos os dias a gente escreve 3 coisas positivas, pelo menos, então a gente e antes de dormir, assim, né, principalmente, a gente olha e fala, o que eu posso... Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Olha, agora eu vi um negócio aqui no celular e fiquei com medo, vocês estão, né? Gente... Por falar em filho bonito, essa live só tem gente dos filhos bonitos. Essa Cláudia, ela tem as gêmeas mais fofas desse mundo. Eu já falei pra vocês dela, né? Que ela tem o pé de amora na casa dela. Tem a Fran, que é uma moça linda, maravilhosa. Tem as gêmeas e tem um menino ainda. 4. Então, assim, ó. A gente, então, descobriu como que a gente descobre a nossa inteligência positiva. A gente descobriu na segunda-feira que com a gratidão, praticar a gratidão eleva a nossa inteligência positiva para os 75 para cima. Porque quando a gente pratica a gratidão, o que é praticar a gratidão? É reconhecer que aquele dia, por mais que tenha tido lutas, por mais que tenha tido... Ifé ou lua, a pronúncia fica assim, Ifé ou lua, tá bom. Elis e Fé ou Lua, você é uma boneca. A tia te ama, tá? Venha visitar a tia, por favor. Pode vir visitar a tia Marinete e aproveita e ver a tia. Vem de domingo, tá bom? Flá, sua linda, que saudade! Então, ó, quando a gente pratica a gratidão, todos os dias a gente escrever. E por que a gente escrever, gente? Porque se a gente escreve, a gente registra, no final do mês, a gente tem... Deixa eu pegar um dos antigos aqui, ó. No final do mês, a gente tem 30... Se a gente escrever 3 por dia, no final do mês a gente tem 90 motivos pelo que a gente foi grato. No final do ano, você tem mais de 1000 motivos que você foi grata. Imagina que eu tô no 2º ano fazendo isso, então assim, vai chegar dia 31 de dezembro, eu vou ter mais de 1000 motivos pelo que meu ano valeu a pena. Por mais que, às vezes, a autocrítica fale assim, mas você não fez tudo o que você poderia, mas você deveria ter feito isso, mas você não fez isso, você não fez aquilo, mas você não emagreceu, mas você não fez a Fina Vida Experience maior, você não fez o Fina Vida Experience, porque eu não vou fazer, gente, esse ano, provavelmente, tá? Não sei, não sei ainda, né? Mas provavelmente vai ser em março. Mas, sabe? Então, quando vier os pensamentos sabotadores, eu tenho uma prova física para esfregar na cara do sabotador que, sim, a minha vida valeu a pena, que o meu dia valeu a pena. Carlinha, seja bem-vinda! Então, quando você pratica a gratidão, você percebe, porque mesmo... Olá, tudo bem, Arlene? Seja bem-vinda!
Quando você pratica a gratidão, quando todos os dias você escreve 3 coisas pelo que valeu a pena o seu dia, você gera neurotransmissores do bem. Você consegue tirar a força da sabotagem, entendeu? Quem aí essa semana, escreve aí pra mim, conseguiu perceber isso? Quem fez esse exercício? A Vivi, ela fez, postou no Instagram, hashtag Orgulho Define. Me marca, tá bom? Quando é assim, porque daí eu coloco lá no meu stories, é muito legal. E quem conseguiu fazer isso? Se não conseguiu fazer todos os dias, mas quem conseguiu fazer pelo menos um dia e já percebeu a diferença? Né? Parabéns, quem mais? Como que foi isso, Vivi? Vivi, você quer contar? Vou te chamar aqui. Quer contar? Quer contar ao vivo? Vou te chamar ao vivo. Cadê a Vivi? Vamos ver se ela entra. Ai, gente, meu celular não tá deixando, não tô entendendo o que tá acontecendo, mas eu vou entender. Ontem também eu fiz uma live, ontem ou quarta-feira fiz uma live. E aí, Marlene, como é que foi isso? Eu contei a história, né, segunda-feira, de um dia que eu tinha sido terrível, que eu tinha batido boca, assim, eu tive que ser mais firme com a pessoa que era mais velha que eu, e eu fiquei super constrangida, mas na posição que eu tava, eu precisava falar, tal, e eu falei, gente, esse dia, eu já fiquei pensando, o que eu vou agradecer nesse dia, gente, sabe? E aí, quando eu comecei a escrever, sabe, nossa, gente, a força do sabotador, ele vem assim, com unhas e dentes, vai caindo, vai caindo, vai caindo, ele vai virando um gatinho, miau, 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 miau. Sabe que nem eu ensinei nas lives do Poder Sem Limites, né? De você abaixar o volume da confusão da sua cabeça? Foi mais ou menos isso. Mas bora lá então, em experiência, isso aí, a gente... Toda habilidade nova, todo hábito novo, a gente consegue repetindo ele várias vezes, pelo menos 20 dias, pelo menos, porque é o tempo. Joy, sua linda, seja bem-vinda. Repetir 20 dias um hábito novo é o mínimo que os neurotransmissores aqui, que o caminho, sabe? Que é como se a gente, assim, estivesse fazendo uma coisa nova, a gente está abrindo uma picada. Gente, quem é que sabe o que é picada? Sabe, tô abrindo uma trilha nova, numa estradinha nova, tal, e aí, quando você vai passando todo dia ali, o mato vai ficando pisado, certo? Depois de 20 dias, já tá bem legal, você já tá numa nova trilha. Cauê, lindão, seja bem-vindo! Então... Por isso que essa questão dos 20 dias. Então, se você praticou a gratidão, João, seja bem-vindo. Se você praticou a gratidão, tá? Se você, de segunda-feira para cá, praticou essa questão de todos os... foi incrível mesmo, dei um tapa na cara do sabotador. É bem isso, gente, ele perde a força. Mas fisiologicamente falando, no seu corpo, você gera hormônios do bem-estar quando você reconhece que coisas boas aconteceram, quando você celebra que coisas boas acontecem, né? Por isso que a gente fica tão bacana nas festas de aniversário, nas festas de final de ano, porque a gente tá celebrando. Celebrar é muito importante. E a gente não tem essa cultura de celebrar, né? De celebrar. Às vezes as culturas orientais, eles têm mais essa questão de celebrar, tal, mas a gente precisa celebrar todos os dias. A gente precisa celebrar a vida, a saúde, as companhias, a família. E aí, quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente vê que a gente tem muito mais coisas para agradecer. Né? Vocês querem ver? Eu já até escrevi no meu caderninho. Hoje, as crianças, elas não são muito de... como é que fala? Elas elogiam a comida da avó. A comida da mãe, geralmente a gente não elogia. Eu lembro que eu também não elogiava muito a comida da minha mãe. Eu elogiava a comida da minha avó. A nossa cultura é de reclamar. Bem isso, Joy. A gente reclama de tudo, mas a gente não agradece, né? E aí, hoje eu fiz bife, gente. Bife, coisa mais simples, bife, né? Carne e sal, só. E fiz com bastante cebola. A minha garotada ama cebola. Gente, eles falam assim, mãe,
a comida não tá gostosa. A comida tá maravilhosa. Eu até escrevi no meu caderninho da gratidão já, entendeu, gente? Porque elogiar é maravilhoso, a gente esquece de elogiar. Sabe, o meu filho Lucas, do meio, ele é mais desafiante conversar com ele a respeito de estudar, tal, tudo, né? Mas ele tem uma letra tão linda. Toda vez que eu vou falar com ele, eu falo, nossa, filho, a sua letra é tão linda ali. Ai, mãe, para, toda vez que você fala isso, eu falo porque eu acho lindo. Toda vez que ele vai tocar, ele toca lindo, muito, muito bem, ele toca gostoso, né? Então, assim, a Laís, quando ela vai fazer alguma, por exemplo, se vai receber alguma pessoa em casa, se vocês olharem no Stories, vem as amiguinhas dela tomar café da tarde aqui, gente. Ela fez uma mesa, sabe, assim, mesa de... Ela coloca a mesa, coisa mais linda. Então, assim, a gente tem o hábito de reclamar. Eu cresci assim. E receber elogios é muito bom também. E a gente precisa mudar isso na nossa vida, né? Isso trabalha com a nossa... isso diminui a autossabotagem? Claro, porque eleva a autoestima. E é muito importante a gente cuidar com os nossos filhos também, né? Porque senão a gente só reclama, a gente tem que educar, né? Educar é uma tarefa, assim, árdua, desafiadora, e nem sempre tão prazerosa, né? Mas a gente precisa elogiar, né? Então, além da gratidão, que é a primeira lei para a gente reconhecer, a gente celebrar as coisas boas que acontecem com a gente. E a gente precisa fazer isso todos os dias. E a gente precisa fazer isso, para ser todos os dias, a gente precisa começar, que nem a Marlene falou aqui, né? Ela falou, estou em experiência. A gente precisa insistir na experiência. Vai ter dia, gente, que a gente vai falar, meu, o que eu vou agradecer hoje? O dia foi punk. Você agradece porque você respira, você agradece porque você enxerga, você agradece porque você ouve, né? Ó, hoje foi o primeiro dia de banho de chuva da minha filha. Eu poderia reclamar por pegar chuva, mas foi muito divertido. Vocês não têm noção, as meninas que vieram, que estão aqui em casa até agora brincando com a minha filha, a gente combinou um dia de ir no parque andar de patins. Nunca a gente tinha ido no parque andar de patins. Resolvemos ir. Caiu um toró. Eu fiquei, meu Deus do céu, se essas meninas ficam resfriadas, mas foi inesquecível. Ó, minha mãe só me critica, elogio só para minha irmã. Então, se a outra pessoa te critica, elogie você mesmo. Entendeu? Porque a gente é que dá esse poder. A gente não tem que dar esse poder de se menosprezar para outra pessoa, de jeito nenhum. Dani, sua linda, que saudade, que bom você por aqui. A Dani lá de Carapicuíba, gente, esse Instagram reunindo pessoas around the world, né? E aí, então, a gente fazendo esse exercício da gratidão todos os dias, a gente consegue elevar fisiologicamente mesmo, tá, gente? Tem uma bioquímica, acontece uma bioquímica no nosso corpo que cai hormônios do bem-estar na nossa corrente sanguínea, tá? E aí o sabotador realmente, ele abaixa a bola, tá? Muito bem. E pra eu ser Jedi, Leila, pra eu ser que nem o Yoda, sabe? Quando vier o Darth Vader, eu controlar a força. E muito bem, tem 5 poderes. Sarinha, sua linda! Que bom você por aqui, Sarinha. Fiquei junto com você em pensamento o dia todo hoje, saiba disso. Como é que a gente usa, então, os 5 poderes do sábio? Usando, então, ó, verdade, temos muito mais a agradecer. Muitos reclamam do tempo chuvoso, do calor, mas a gente tem que agradecer. Gente, quando chove, pelo amor de Deus, ainda mais São Paulo, a gente com criança pequena, a gente que limpa a casa, né? Quando não chove, gente, pelo amor de Deus, suja tudo. Precisamos manter a consistência nas coisas boas que fazemos para nos dar e dar um cala-boca em nosso sabotador. Total, gente, né? Muito bem, Joy, bem isso mesmo. Joy, a Sara, que tá logo embaixo de você, é que fez uma FIV e que tem... ela teve uma gravidez nas trompas, se eu não me engano, né, Sara?
E ela, depois que você conversa com ela é uma fofa, e ela tem o Bernardo Benício, coisa mais fofa desse mundo, coisa mais linda. Eu falo, gente, que na minha live só tem mãe de criança linda, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. O exercício, então, né? Nota 10 para vocês que fizeram. Fernanda, seja bem-vinda. Fernanda, você fez o exercício da gratidão? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui a pessoa. Gente, não tô conseguindo fazer transmissão de pessoas, gente. Eu tenho que ver a configuração do Instagram se mudou alguma coisa. Preciso ver isso. Então, ó, fez o exercício da gratidão, já vai perceber essa diferença em dar o cala-boca no sabotador, tá? A gratidão é uma coisa, assim, muito básica para se fazer. E não é questão de abraçar. Ó, Sara, sua linda, vamos falar, vou buscar os meus babies também. Sim, sim. Então, assim, ó, não é gratidão de tipo assim, água, sua linda, que bom que você tá aqui. Não, gente, é você perceber a sua mudança de estado. Você precisa perceber quando você tá escrevendo lá a sua mudança de estado. Você precisa perceber o sorriso, por mais que você esteja carrancuda, porque foi um dia terrível, foi um dia, sabe, punk, foi um dia duro, né? Você conseguir perceber um sorrisinho no seu, sabe assim? Esboçar um sorriso. Nesse momento, você fala, nossa, realmente a Leila tinha razão, né? E não é a Leila que tá falando não, tá? É o Xard. Realmente, os neurotransmissores, assim, inunda o nosso corpo com o neurotransmissor do bem, tá? E por que escrever? Só para quem chegou depois. Por que a gente escreve? Por que a gente... É legal ter no celular, tal, tudo bem. Mas o legal é escrever, gente. Porque quando você escreve, você tem um livrinho para esfregar na cara do sabotador, entendeu? Gente, eu tô perdendo as coisas hoje. Mas você tem um livrinho. Se você escreve 3 por dia, você tem 90 por mês. Por ano, você tem mais de 1000 motivos para agradecer, 1000 motivos escritos para esfregar na cara do sabotador que a sua vida vale a pena, tá? Então, a gratidão, exercitar a gratidão diariamente, escrever todos os dias faz toda a diferença. Faz a diferença com as crianças, gente. Porque criança tem mania de reclamar, né? Assim, nunca tá bom, nunca é o bastante, nunca brincou tudo, né? É 10 horas da noite, mas eu queria brincar mais um pouco. Já apagou todas as luzes do condomínio e eles querem continuar brincando, né? Nunca tá bom pra criança. E quando eles começam a escrever, brinquei até 10 horas da noite, começa a reconhecer, né? Reconhecer e isso fazer diferença na vida. Tá. E quais são os outros 5 superpoderes para ser Jedi, para virar Jedi mesmo? A gratidão tudo cura, é isso mesmo, Silvia. O primeiro superpoder é a empatia. Quem conhece, usa, sabe que é de comer, Leila, empatia, né? O que é isso? Gente, empatia é pra sobrinha, é pra avó, né? Meu pai já falaria isso. Empatia não é uma empada para a tia, tá? Empatia é você... E essa questão que eu vou falar agora é pra gente, mas é muito mais quando a gente tá lidando com outra pessoa, tá? A gente não deixar o sabotador tomar conta da gente quando a gente tá conversando ou tratando com outra pessoa, mas com a gente também, tá? Também dá certo, mas principalmente a empatia com a outra pessoa. Você tá conversando com a outra pessoa, a sua paciência já acabou, você já sabe, você já fala, eu tenho que ter paciência com meus filhos, não com essa pessoa, entendeu? Sabe, com o chefe, com o vizinho, com quem for, com o professor, sabe, com um grupo de WhatsApp do condomínio, né? Com quem for, com mães, né? Quem trabalha com mães, né? Com público. A Sara trabalha com público, a Joyce trabalha com público, com cliente. Então, assim, gente, primeiro, empatia é a gente entrar no sentimento da outra pessoa. Como assim, Leila? Vou entrar lá na cabeça da pessoa, tipo um alien, né? Não, é você pensar com a cabeça que a pessoa tá pensando.
A gente não sabe a realidade que a pessoa tá passando para ela tá falando, fazendo, agindo daquela forma. A gente não sabe. Muitas vezes tem muita coisa envolvida nisso aí. Tem o ambiente que a pessoa mora, tem o histórico de vida, tem o perfil comportamental da pessoa, né? Então, assim, conforme o perfil comportamental da pessoa, perfil comportamental é uma coisa que a gente faz na segunda sessão do processo de coaching, gente, em grupo e tal, porque a gente, na verdade, perfil comportamental e sabotadores tinha que estar no RG de todo mundo. Se tivesse, a vida seria muito mais fácil. Quando vocês, na live de segunda, eu vou começar a apresentar os sabotadores, são 9, eu não sei se vai dar para apresentar tudo numa live só, mas eu vou procurar apresentar os sabotadores na live de segunda-feira, tá? Então não perca segunda-feira, porque vocês vão conhecer quem são os Darth Vaders e os soldadinhos que ficam aí dentro da sua cabeça, tá? Hoje a gente tá aprendendo a ser Jedi, hoje a gente tá aprendendo a ser sábio, como ativar o sábio. Então, primeiro superpoder, usar a empatia. Então, a gente falar com a pessoa conforme o sentimento dela. E, Leila, é difícil, aquela pessoa é difícil, não dá não pra falar, sabe? Tem um truque, gente. A gente não tá falando aqui que tem uma criançada linda aqui nessa live, né? Olha quanta criança linda que tem. Então, quando você tiver muito difícil a comunicação com outra pessoa, o sabotador tá explodindo na sua cabeça, sabe? Criticando a outra pessoa, criticando o que ela tá fazendo, criticando a circunstância. Nem que for o presidente Bolsonaro, você imagina a pessoa bebê. Quando você imagina a pessoa bebê, tipo os bebês da Sara, assim, tipo a Elis da Vivi, coisa mais fofa do mundo. Primeiro que assim, as armas do sabotador caem, você desarma ele, sabe? Como se, tipo assim, não vou jogar porque é o controle do meu filho, mas imagina que isso aqui fosse uma arma que ele tivesse apontando assim pra você e tal. A hora que você imagina a pessoa como criança, a arma cai. Puf! Cai, gente. Você já não consegue gritar com a pessoa, você não consegue, porque você imagina a pessoa, você fica com vontade de abraçar a pessoa, entendeu? Se você gosta muito de criança, tipo eu, você fala, meu esposo, gente, meu esposo era um bebê, coisa mais fofa do mundo. Quando tá muito, sabe, assim, ele tá muito chato, eu falo, ai, como ele é fofo, meu Deus do céu! Ai, gente, só eu mesmo. Tem umas comparações que eu dou risada. Vocês entenderam, gente? Ó, Leila, também estou com saudade de você. Duda, sua linda! Manda um beijo pra galera toda, tá? Então, ó... Gente, sabe, quando tá difícil a conversa, você imagina a pessoa como criança. É uma dica, entendeu? Então, sabe, às vezes tá falando com a mãe e a conversa com a mãe tá meio difícil, tal. Imagina ela criança, imagina ela bebê. Nossa, gente, você fala assim, deixa pra lá a chatice, eu quero mais é abraçar e beijar essa veinha chata, entendeu? A minha já não é mais chata faz um tempo. Eu já beijo e abraço mesmo toda hora. Esse dia ela me ligou pelo Instagram, mandei um beijo, ela mandou pelo WhatsApp. Mandei um beijo, ela me mandou também. Ai, coisa mais fofa do mundo. Vocês entenderam, gente? Aí o sabotador cai, simplesmente. Não tem. Em terra de Jedi, em cabeça de Jedi, não tem espaço para Darth Vader. Não tem. Beijos, galerinha! Aqui é a Duda, que legal! Eu já fiz um treinamento com o pessoalzinho da Duda, né, Duda? Já fiz com as mães da Dani, né? A Dani, ela tem um projeto social, ela comanda, né, um projeto social da CM lá em Carapicuíba, e é o CDC de Carapicuíba, e a gente fez uma oficina de sabotagem com as mães, foi muito legal, e depois a gente fez com os filhos também, e a gente fez a questão deles criarem a realidade deles, né? E eles começaram um projeto muito legal de formação de líderes lá, né, Dani? Como que tá a liderança aí? E aí, gente, muito bacana. Tá, então primeiro, empatia. Se você tá difícil a comer a empada, né? A empada tá assim, ó, tá descendo seco na garganta, o que você faz? Você imagina que é uma criança. Imagina a pessoa, a situação como uma criança. Para perdoar é assim também? Ver a pessoa como criança? Sim, muito mais fácil. Justamente. Entendeu? Porque se a gente não perdoa, a gente não tá fazendo mal pra pessoa. A pessoa tá lá.
na dela, vivendo a vida dela. Se a gente não perdoa, aquele veneno é a gente que tá tomando, não é a pessoa. E a gente não merece isso. Se a gente já teve alguma coisa, já foi lesado, já ficou chateado com alguma coisa que a pessoa fez pra gente, você vai continuar tomando veneno? Se nega, minha filha. Toma água. Veneno não. Tá bom? Fátima, seja bem-vinda. Então, beleza. A gente falou que o primeiro superpoder é usar a empatia. Gente, deixa eu olhar o horário. Tá, beleza. Vai tá dando certo para dar para falar de todos, sim. O segundo superpoder é a exploração, né? Então, o que é a exploração? É a gente explorar as situações. Imagina que você é um companheiro do Indiana Jones e que você tá numa daquelas missões lá dos Indiana Jones, que você tem, então, sabe, você explorar todas as possibilidades que aquela situação tá te trazendo, né? Eu vou, por exemplo, eu tava fazendo uma sessão de coaching agora há pouco e a moça tava falando que ela vai mudar, né? E ela vai mudar de cidade. Aí, ao invés da gente se entregar ao medo do novo, do que é novo, do que é da nova cidade, a gente explorar a situação, explorar que lugares que tem perto, o que pode, tudo o que pode melhorar minha vida mudando para aquele lugar. Né? Quando a gente foi mudar para o lugar que eu moro hoje, gente, eu procurei se tinha Kumon perto, se tinha escola perto. O Lucas, ele tá no 8º ano, né? No ensino médio, ele vai pra ETEC. Então, gente, eu já procuro aonde que é a ETEC, se for de ônibus, quanto tempo que leva, se for de carro, quanto tempo que leva, sabe? Que linha de ônibus que tem, se ele estudar em outro lugar e tal, eu procuro explorar a situação. Não preciso, porque quando você não explora a situação, você fica com medo, aquele medo vai te dominando, né? É a característica muito, muito forte do sabotador hipervigilante. São 9, tá? Na segunda-feira a gente vai explicar sobre eles. Hoje a gente está explicando os poderes do sábio. Então, se toda situação você explorar, sabe? Vai acontecer uma coisa diferente? Oba! Tem um livro, eu tenho até ele ali, ó, na minha estantinha aqui, é do Robertinho Achique, que chama Problemas Oba! Gente, é ótimo a gente ficar expert em perrengue. É ótimo a gente ser... Nossa, deu um problema? Que ótimo, vamos resolver, né? O medo paralisa, justamente. E aí você paralisado, paralisa um monte de coisa, aí faz um ninho de sabotagem na cabeça, aí aciona os sabotadores das outras pessoas, entendeu? Então é muito a gente explorar a situação como se a gente fosse um companheiro do Indiana Jones, como se você estivesse numa aventura, porque a vida é uma aventura, gente, sabe? Então, sabe, tá acontecendo hoje uma coisa aqui, aconteceu uma coisa hoje muito ruim, você já fala assim, Eliette, sua linda, ainda bem que você pegou metade da live, depois você vai lá e assiste desde o começo, não é mesmo? Seja bem-vinda, Eliette. Então, ó, quando a gente explora a situação, quando a gente faz com que a gente, nossa, mas com essa nova situação, se eu tiver que mudar, por exemplo, fui demitido, tá bom, qual é a oportunidade que se abre com essa demissão? Você esqueceu, Eliette, tem que ativar o lembrete lá, minha filha. Ó, se eu fiquei desempregada, por exemplo, a moça que trabalhava aqui em casa, a Lili, uma fofa, o marido foi transferido para Jacutinga. Eu fiquei com o coração partido? Fiquei. Ela além de ser uma ótima funcionária, né, de limpar muito bem, ela era uma pessoa maravilhosa. Mas, gente, eu falei assim, Lili, veja pelo lado positivo, você vai morar numa cidade com mais... Jacutinga tem mais oportunidade para jovens, principalmente, né, gente? É mais fácil, se eles passam em escola em outro lugar, tem ônibus da prefeitura, tem uma série de benefícios fora a tranquilidade. Ela morava em Francisco Morato, ela viajava para vir trabalhar. Gente, ela me mandou esses dias uma mensagem que ela tá fazendo faculdade. Olha isso, né? Ela nunca faria faculdade aqui, porque
aqui assim, não tinha como, e ela estava envolvida no trabalho, e lá o marido dela teve uma promoção, você entendeu? Então, é a gente explorar a situação. Quando você explora qualquer situação que seja, mesmo as negativas, olha, isso aconteceu comigo, beleza, o que que eu posso aprender com isso? O que que eu posso ensinar com esse aprendizado? Quem que vai ser beneficiado com isso que está acontecendo comigo? Sempre alguém vai ser beneficiado. Não, Leila, mas como assim? Aconteceu uma coisa muito ruim. Como que alguém vai ser beneficiado? Vai, porque quando acontecer isso com outra pessoa, eu vou poder falar, olha, eu já passei por isso e acontece isso, vai dar certo. Você consegue transmitir, eu consegui, você também consegue, entendeu? E isso é uma riqueza muito grande, gente. Então, explora a situação. Usa a empatia e explora a situação. O terceiro poder do sábio é abraçar a inovação. Inovar sempre. E isso, inclusive, é muito importante, por exemplo, para quem quer emagrecer. Por quê? Um dos maiores vilões das dietas que ninguém fala é a mesmice, gente. É a gente ficar comendo sempre as mesmas coisas, principalmente para nós, mulherada, que o metabolismo vai ficando cada dia mais lento. Então, a gente sempre faz a mesma hidroginástica, a mesma caminhada, a gente faz o mesmo arroz e feijão com bife, salada. A gente faz, Fabrícia, seja bem-vinda. A gente faz o mesmo leite com café e pão com manteiga. O que acontece? O nosso corpo acostuma, né? O nosso corpo acostuma e aí a gente para de emagrecer. Por quê? Porque o corpo passa, ele aprendeu o caminho, então ele já vai mais rápido. Ele não faz o corpo trabalhar. Agora começa a fazer a comida de um jeito diferente. Toda vez que você inova, para começar na cozinha, a mulherada que tem que fazer, será que você pode repetir o nome do livro do problema? Qual será que eu falei do livro do problema? Será que é esse, do Inteligência Positiva? Será que é esse? Inteligência Positiva, Xar de Chamine? Não sei se é esse, agora eu não lembro se eu falei outro. Vocês me lembram aqui, gente? Alguém ajuda a Dani. Então, ó, quando a gente usa a inovação, a gente abre caminho aqui na nossa... É como se a gente estivesse abrindo espaço na nossa cabeça para fazer as coisas diferente. Então, assim, eu sempre fiz esse caminho, faz diferente. Eu sempre fiz... O que vai acontecer? A parte sábia da sua mente, você tá fortalecendo o sábio. É um super poder do sábio a gente inovar a forma de fazer. Você vai conseguir encontrar caminhos diferentes para tudo que você for fazer na vida. Eu não consegui desse jeito, mas eu posso fazer desse jeito. Eu vou para por exemplo, como é que a gente ia pro centro da cidade? Eu ia de ônibus, de repente começou a ter metrô, de repente tem a alternativa de você ver quanto custa ir de 99 ou de Uber, né? Então, assim, você inovar. Na cozinha, toda vez eu faço arroz, feijão, beleza. Põe um tempero diferente no arroz. Um dia você rala a cenoura no arroz, outro dia você rala o gengibre, outro dia você coloca uma vagem. Gente, eu preciso ver o que acontece com essa minha transmissão aqui, porque ela tá... Eu não sei o que... Ó, ela não tá deixando. Eu preciso ver, tá? Vou ver o que eu vou mandar até pro Instagram. Vou perguntar por que não tá conseguindo. Então, quando a gente inova, tá? Quando a gente faz as coisas de forma diferente, sempre encontra, então beleza, assim, ó, o que eu vou comer de diferente hoje? O café da manhã, tomei café da manhã assim hoje, o que eu vou comer de diferente amanhã? Você exercita a sua mente em encontrar solução, tá bom? Isso é exercitar a mente sábia. Muito bem, já falamos da empatia, falamos da exploração, falamos da inovação. O quarto superpoder do sábio é você prever a ação do sabotador. Na próxima segunda-feira, você vai conhecer os sabotadores, né? Eu vou explicar para você, vou ensinar quais são os sabotadores. No teste de inteligência positiva, você também
tem acesso, você descobre qual é e é muito de acordo com a sua criação, etc. E aí, quando você sabe, por exemplo, que você é hipervigilante, você já prevê a ação dele. O sabotador hipervigilante, por exemplo, é aquele que vê perigo em tudo, vê medo em tudo. Então, se você já sabe que você tem tendência a ter esse sabotador mais forte, você já faz o quê? Você já... Olha o que o sabotador vai falar na minha cabeça. Ai, olha o perigo disso. Olha o que vai acontecer. Sabe? Você já prevê a ação do sabotador na sua cabeça e já dá um chega pra lá nele. Chega, porque daí a gente vai aprender também como lidar com o sabotador. A Silvia, minha filha é autista. Para lidar com ela, sempre tenho que inovar para que ela faça as atividades da vida diária. Justamente. Silvia, e outra coisa muito importante, eu não sei se você já assistiu uma live que eu fiz com uma mãe autista, que tem muitos estudos, né, comprovados recentemente que a alimentação está intimamente ligada com o intestino. O intestino do autista é muito sensível. Então, a alimentação branca, né? Alimentação farinha branca, tal, leite, geralmente inflama ainda mais e piora os espectros autistas, né? Então, dá uma olhada, tá no meu Facebook essa live, tá no YouTube também. E é muito legal, porque quando arruma a alimentação, até aquelas ecolalias deles melhora demais. É uma coisa pra ver, tá, Sil? E outra, de quebra você emagrece também. Muito bem, então a gente falou da empatia, a gente falou da exploração, né? De explorar a situação. Ah, problema oba! Isso, verdade. Eu vou pegar aqui para você ver. Aqui, ó. Muito bem, Fernanda. Gente, vocês são maravilhosas. Olha aqui, esse livro, ó. Problemas oba, do Roberto Chiniachique, tá? Gente, você revoluciona. Você quer abraçar o problema mesmo. É esse, Dani. Problemas oba. Ó, Roberto Chiniachique. Fernanda, muito obrigada. Vocês estão, olha, hashtag orgulho define vocês. Super antenadas na live. Então, ó. E qual que é o último superpoder do sábio, gente? É o que eu mais amo. É o que eu amo, esse superpoder. Eu já praticava ele na minha vida antes de conhecer o livro. Depois que eu conheci, então, fez todo sentido as escolhas que eu fiz na minha vida. E como parar de trabalhar para cuidar das crianças e várias escolhas, como trabalhar aqui, trabalhar pela internet e tal. E tudo tem muito a ver com esse quinto superpoder do sábio. É o navegar. Como assim navegar? Navega para o fim da sua vida. Imagina que a sua vida é esse livro aqui, ó. Tá? E que chega, cada dia é uma página que você está escrevendo. E aí, eu coloquei oba para agradecer a dica. Muito bem, parabéns, Fê. Então, ó, o navegar é o seguinte. Que história você quer que leiam da sua vida lá no fim da sua vida? Ou quando você já tiver partido? Qual que é a história que você quer contar? Porque, gente, às vezes a nossa vida tá indo por aqui e, de repente, dá um desvio por uma coisa que a gente fala, um mal entendido que a gente fala, sabe? Ou aquele momento que você quer ter razão, não, porque isso tá errado, porque eu vou falar, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. E aí, você fica, eu vou falar, vou fazer, vou acontecer. Quem que tá falando? É o sabotador, certo? O crítico, tá criticando alguma coisa, tal. Não é que é pra gente ser bonzinho com todo mundo, tal, pensar positivo. Não, gente. É pra gente ter coerência com as coisas. Usar empatia. Olha, criança linda, maravilhosa, né? Você tem esse ponto de vista, mas eu tenho outro ponto de vista, né? Veja pelo meu ponto de vista, que eu também vou ver pelo seu ponto de vista, a gente acha um meio termo para os dois, né? Para as duas situações. Então,
Agora, quando a gente tá com o sabotador, gente, geralmente a gente fala o que a gente não queria falar, a gente fala sem pensar, a gente estraga um relacionamento, a gente estraga um relacionamento geral, né? Um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, um relacionamento entre irmãos. Tudo por conta da gente estar no poder da sabotagem. A gente tá com a máscara do Darth Vader. Tá aí, seja bem-vinda! Então, quando você escreve, né? Quando você pensa, nossa, mas o que eu quero que pensem de mim? O que eu quero? Como que eu quero que seja escrita a minha história? E, gente, vocês já viram história? Que tipo assim, a pessoa era o maior vilão, metade do livro, de repente a pessoa foi iluminada e ela passa a escrever uma história maravilhosa. A gente pode escrever uma história maravilhosa da nossa vida hoje, de hoje pra frente. E tá tudo bem. Vocês entenderam? Porque lá no final do livro, quando a gente for embora e as pessoas forem ler o livro da nossa vida, fala assim, nossa, aquela pessoa, ela se tornou uma pessoa tão sábia, tão maravilhosa, sabe? E viveu ainda, porque, gente, vamos pensar, a gente aqui, ó, tá na casa dos 40, 50 anos, certo? Gente, a gente tem pelo menos 30. Agora, vamos imaginar que, tipo assim, até uns 10, 15 anos, a gente é criança, a gente tá vivendo, tá crescendo e tal. Então, a gente viveu, assim, conscientemente, uns 25 anos. A gente tem mais do dobro do que a gente viveu pra viver pela frente. Vocês entenderam? Então, mesmo que a gente... tenho muita vontade de falar umas verdades pra minha família, mas fico só na vontade. Mas será que se falar... será que como que é o falar essa verdade? O que vai trazer de benefício? O que vai trazer? Não é aceitar tudo, gente. É a gente se posicionar, se valorizar, de modo que a pessoa perceba que a gente está se valorizando. Entendeu? Então, assim, quando a gente aprende a falar, não, olha, eu não vou poder fazer isso, por isso. Pronto, a pessoa vai respeitar. Geralmente a pessoa respeita. Só que a gente precisa se respeitar primeiro. Entenderam? Então, o navegar, gente, sabe, a Thaís tá aqui, a Thaís é minha prima. E ela conviveu com meu avô, assim, ela morava do lado, na casa do lado. Gente, meu avô era uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Olha, eu nunca vi meu avô bravo, nunca vi. Talvez a Thaís tenha visto, porque ela morava do lado dele. Então, acho que eu iria desabafar. Silvia, começa a fazer o exercício da gratidão, começa a usar os 5 poderes do sábio, porque você vai subir um patamar. As coisas... não vale a pena, justamente, não sei se vale a pena. Você vai entender que, tipo, tem coisa que você vai acender o sabotador de outra pessoa. E a gente não tem controle sobre o sabotador da outra pessoa. A gente só controla o nosso sabotador. Entendeu? Então, esse 5º poder do sábio, que é o navegar, gente, você pensa assim, ó, que tipo de mãe que eu quero ser lembrada, né? Que tipo de filha que eu quero ser lembrada? Que tipo de esposa que eu quero ser lembrada que eu fui? Porque assim, deixa de ser sobre a outra pessoa, passa a você controlar a sua vida, sabe? Não, eu quero ser uma pessoa... Que tipo de profissional você quer ser? Porque quando você para e fala, não, eu quero ser... Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu tinha imaginado pra minha vida que eu ia trabalhar, eu ia ter filho, ia trabalhar, a criança ia ficar na escolinha, na rua do meu serviço, a gente ia voltar todo dia, na hora do almoço a gente ia ver, tal. Esse era o meu plano. Até eu ter o filho. Até eu ter o 2º filho, né? Até eu ter o 3º filho. E aí, de repente, pra mim, a história que eu queria na minha vida era acompanhar eles de mais perto, né? Mesmo que para isso eu tivesse que ter uma vida mais simples, eu tivesse que ter uma vida mais regrada, né? Não tivesse
tantas viagens, sabe? Eu tive que abdicar, por exemplo, de viajar pra Disney, pra não sei o quê, pra poder... Para mim, é um valor maior para mim, né? Essa questão de valores é uma outra questão que a gente trata dentro do processo de coaching também. Fico chateada pois minha filha é autista e eles nem ligam para ela, só para os meus sobrinhos. Não adianta a gente exigir nada dos outros, né? Essa questão, quando a gente exige, quando a gente espera alguma coisa do outro, é o sabotador crítico na nossa mente, entendeu? E aí, conforme a gente vai entendendo isso, a gente fala, eles não sabem mexer, eles não sabem interagir com a minha filha, né? Qual que é a diferença que vai fazer? E de repente, quando você quando você conseguir controlar esse sabotador, Silvia, você vai perceber mudança, tanto em você quanto neles, muitas vezes. Então, no livro da minha vida, eu queria estar diariamente com os meus filhos, almoçar com eles, buscar na escola. O que mais que eu queria? Quando eu comecei a trabalhar nessa questão de conscientizar, de ensinar as pessoas a trabalhar com a sabotagem, a afinar a vida, tal, eu falei assim, gente, eu quero fazer isso pela internet, de modo online. Elaine, seja bem-vinda! Porque a gente atinge muito mais pessoas, né? Então, nossa, é isso que eu quero. E, gente, eu comecei a trabalhar assim, né? Mesmo que não tinha... Era essa história, era isso que eu queria na minha história. Mas aí, olha, por exemplo, né? Veio bastante pessoas falando assim, Leila, mas para isso, para você fazer vídeos na internet, você precisa aprender a se maquiar, precisa aprender isso. Eu falei assim, eu não sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa da cara lavada, cheia de olheira e espinhas, que você está vendo aqui. Então, assim, qualquer coisa diferente disso não seria eu, né? Então, isso eu não queria na minha história, né? Eu não tô fazendo vídeo para ensinar a fazer make de maquiagem. Eu estou fazendo vídeo para orientar vocês a lidarem com a autossabotagem. É diferente, né? Então, a pessoa que pensa, nossa, mas ela tá fazendo vídeo com a cara lavada, está tratando com o sabotador dela. Eu não estou tratando com o sabotador dela, entendeu? Assim, o sabotador dela não tem voz na minha vida. A gente precisa aprender a diferenciar isso. Então, quando a gente tem certeza do que a gente quer no livro da nossa vida, lá na frente, né? O que eu vou pensar lá na frente do dia de hoje? Vale a pena eu falar alguma coisa, né? Muito importante a gente ser a gente mesmo, né? Lá na frente, o que eu quero lá na frente, se eu navegar mais para frente da minha vida, o que eu quero do dia de hoje? O que eu quero que a pessoa se lembre de mim, né? Como que eu quero que a pessoa se lembre de mim? Gente... você é linda assim, sem make, obrigada! Eu não sei fazer mesmo, gente. Às vezes eu precisava de uma coisa aqui, mas algumas coisas eu preciso melhorar. Eu tenho essa consciência, sabe? Passar mais uns creminhos, porque tá chegando rugas, ó. E eu gosto de rir. Tem uns pés de galinha e tal. Mas, gente, eu assim... agradeço muito, muito mesmo, porque... sabe, eu acho que a voz é muito importante. Por isso tô tomando água. Gente, então, ó. Na segunda-feira, a gente vai descobrir quem são esses sabotadores. Que hoje eu comentei, por exemplo, do hipervigilante, tá? Então, a gente já aprendeu sobre inteligência positiva. A gente já aprendeu como que usa a gratidão. Hoje, a gente aprendeu os 5 poderes do sábio, que são... Obrigada, Carlinha! Gente, quais são os 5 poderes do sábio? Vamos ver. Vamos ver, gente. É enquete, tá? Quais são os 5 poderes do sábio? Escreve aí. O primeiro é... da empada? Empatia. Primeiro, empatia. Empatia é a gente... pensar com a cabeça da outra pessoa, tentar entrar na realidade da outra pessoa, entender por que ela age assim,
Por que que ela fala assim, tá? Empatia é o primeiro. Se tá muito difícil a gente usar empatia com outra pessoa, o que que a gente faz? Qual que é a técnica? Imagina ela beber, entendeu? Imagina aquele bebê fofo tal, que a arma cai, lembra? A arma cai. Usa empatia. O segundo, explorar a situação. Explora a situação como se você fosse Indiana Jones, sabe? Como se você estivesse numa aventura do Indiana Jones, sabe? Eu vou viajar, nossa, eu vou explorar a cidade em todos os pontos turísticos. Nossa, vou mudar de cidade, sabe? Vou mudar de escola. O que você for fazer? Nossa, fui demitido, vou explorar a situação agora. Quais são as oportunidades que se abrem com a coisa ruim que aconteceu com você, tá? Rosália, seja bem-vinda! Qual que é o terceiro? Então, empatia, exploração, inovar. Então, fazer as coisas de forma diferente. Começando pela cozinha, começando pelo caminho que você faz, isso vai ajudar o seu cérebro a encontrar soluções. O quarto superpoder. Qual que é o quarto superpoder, gente? Prevenir a ação do sabotador. Você vai fazer o teste é gratuito, tal. Você vai descobrir quais são os seus principais sabotadores. E aí, quando você vai prever a ação dele, você vai prever a vozinha dele irritante na sua cabeça, sabe? Tipo, venha para o lado negro da força. Você vai prevenir. Nossa, olha, você quer ver? Mudou o tempo, você já fala, olha o sabotador mandando eu pegar o guarda-chuva. Ah, não, era minha mãe. Então, o quarto é prever a ação do sabotador. E o quinto é você navegar daqui a alguns anos. O que você gostaria de ter decidido hoje? Né? O que você gostaria? Então, assim, sai da situação que você está hoje, navega alguns anos na frente ou no fim da sua vida. Imagina que estão lendo o livro da sua vida. O que você gostaria que tivesse escrito na página de hoje? E escreva essa página. É simples assim. É muito simples. Gente, isso já me livrou de muito perrengue nessa vida. Muito. Não é isso. Isso fez eu mudar as principais mudanças por exemplo, sair da vida corporativa para estar perto das crianças. Sair do Vigilantes do Peso para vir aqui e aumentar o leque de informações que eu posso trazer para vocês. Assumir como palestrante, como coach, fazer a formação de coach. Então, por quê? Porque no livro da minha vida, eu não queria até o final da minha vida ficar sendo orientadora do Vigilantes do Peso para um tantinho de gente. Eu quero que a minha missão de vida, que eu falo, que dá um show na sabotagem, afinar a vida de muito mais mulheres. Entenderam? Então, assim, é isso que eu quero que esteja escrito na minha vida. E se eu continuasse lá no Vigilantes do Peso, eu estaria muito restrita. Entendeu? Então, assim, o quinto poder do sábio é isso. É você navegar. Tá com alguma situação hoje? Navega algum tempo na sua vida. O que você gostaria de escrever hoje? E escreve. Quando a gente consegue fazer isso, né? Você tem algum bom livro para indicar sobre a alimentação dos autistas? Livro eu não tenho, Silvia. Eu tenho uma clínica, só que ela é lá no Paraná, dessa live, que é uma prima minha. Para você ter uma noção, o menino dela era autista moderado e hoje todos os espectros já se reverteram. Mas ela tirou glúten, ela fez um exame, tá? Ela fez um exame de intolerância, de sensibilidade alimentar, descobriu qual que eram os alimentos que deixavam o intestino dele sensível. E quando deixa o intestino, livro de sabotagem para adolescente, não tem. Não conheço. Mas... Oba, agradecemos pela decisão e agir em prol das mulheres. Precisamos muito, gente. Pelo amor de Deus. Você entendeu? Você vê um monte de palestrante assim e tem muito homem, tem poucas mulheres. Então, vamos lá. A Rosália, que entrou aqui agora, ela é palestrante. Ela cuida de imagem feminina, sua marca pessoal.
e tem uma história maravilhosa de vida também, super guerreira. E ela é uma das pessoas, por exemplo, que também trabalha em prol da mulherada, de marca pessoal, sabe? De você encontrar seu lugar no mundo, né? Não é, Rô, sua linda? Que também tem um casal de filhos lindos, gente. Falta 30 segundos para acabar essa live. Desenvolvimento pessoal. O Instagram vai derrubar a gente. Na segunda-feira, vocês precisam estar aqui às 18h08. Para quê? Para vocês conhecerem os sabotadores. Enfim, tá bom? Então, eu vou, assim que acabar, eu vou abrir uma caixa de perguntas e o lembrete para você já colocar o lembrete. Bom final de